Eu vou apresentar aqui do Rio Grande do Sul algumas questões, eu preparei alguns slides bem simples, né? Alguns aspectos relacionados a essa fiscalização, então, do trabalho aqui no Rio Grande do Sul em relação aos frigoríficos, dentro desse contexto, né, que é um contexto de maior dificuldade, né? Para mostrar para vocês aí, eu trouxe uma primeira tabela a respeito do número de estabelecimentos e o total de empregados, né, nesses principais quinais aí de frigoríficos aqui no Rio Grande do Sul. Se fizer, nós temos um problema de sistema, né, também, de identificação dessas empresas. Se a gente fizer uma busca nos nossos sistemas, nós vamos encontrar mais de 400 estabelecimentos, CNPJs, né, mas a maioria deles não está ativo. Então, nós temos aqui, pelos dados, o último dado que eu consegui aqui na minha pesquisa foi do CAGED de novembro do ano passado, né? E nós tínhamos, então, 192 estabelecimentos em funcionamento de abate de bovinos, aves, suínos, fabricação de produtos de carne e preparação também de subprodutos, né, do abate, e com 57 mil empregados. Então, realmente há um número bastante expressivo, né, de trabalhadores vinculados ao setor. E aqui também gostaria de cumprimentar vários trabalhadores aí que estão nos acompanhando, né, o Hernani, o Célio, que eu vi já se manifestarem aí no nosso chat, né, que são batalhadores aí pela causa dos trabalhadores nos frigoríficos. E vejam, essa distribuição de estabelecimentos, se a gente olhar o porte desses estabelecimentos, nós vamos ter aí um grande número de estabelecimentos até 50 empregados. Então, são pequenos estabelecimentos, né? Temos 101 estabelecimentos. E nós vamos ter na outra ponta estabelecimentos com mais de 1.000 empregados no Rio Grande do Sul, são 20 estabelecimentos. Então, nós vamos ter, se você pegar um total, né, uma conta simples, né, 57 mil empregados, e nós temos 20 frigoríficos com mais de 1.000, nós vamos ter aí mais de 20 mil trabalhadores apenas em 20 estabelecimentos, né? Então, realmente há uma concentração dessa mão de obra, realmente há uma concentração maior de trabalhadores, e isso propicia, né, facilita essa aglomeração dentro dos estabelecimentos. Eu acho que é um dos aspectos muito importantes a ser considerados. E se vocês observarem a nossa distribuição de estabelecimentos, nós vamos ter 37 frigoríficos, que são aqueles que a gente considera os grandes aqui no estado, né? As duas primeiras faixas, né? Acima de 500 trabalhadores aqui no Rio Grande do Sul, e esses são aqueles que a gente definiu como prioritários, né, no nosso trabalho. Aqui é importante salientar para vocês que, enquanto inspeção do trabalho, nós tivemos 2 momentos durante essa pandemia. O primeiro momento, logo no início, né, logo que estourou a pandemia, que começaram a sair orientações, foi decretada a calamidade pública, né, houve a edição pelo governo federal de uma medida provisória, a medida provisória 927, e que determinava a inspeção do trabalho uma fiscalização orientadora. O que isso significava? Que o auditor fiscal do trabalho só poderia orientar as empresas, né, a adoção de medidas, e não teria a capacidade de autuar, de multar as empresas por descumprimento, né, das medidas de prevenção e das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, né. Então, realmente, isso foi um momento ali que nós tivemos, que durou um pouco mais de um mês, né, e depois esse artigo da medida provisória caiu, né. Aí, nesse primeiro momento, nós trabalhamos com orientações, então surgiram orientações nacionais, aqui no Rio Grande do Sul também tivemos algumas orientações, né, setoriais, e também por orientação do nosso órgão central, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, nós formamos um comitê regional de crise. Esse comitê, ele teve 2 papéis importantes, um internamente para organizar a fiscalização e o outro que era a orientação da gente fazer o diálogo com os setores, né, então chamar os representantes dos trabalhadores, chamar os representantes dos empregadores e fazer o acompanhamento, né, do que estava acontecendo nesse momento de crise. Aqui no Rio Grande do Sul nós estabelecemos comitês para acompanhar o setor rural, o setor frigorífico,
o setor de construção civil também, e agora, mais recentemente, o setor arrozeiro, né? São os fóruns que nós temos aí de acompanhamento dessa crise. Nesse Comitê Regional dos Frigoríficos, então, nós foi o primeiro que foi formado aqui no Rio Grande do Sul, tivemos um amplo debate com a representação das federações dos trabalhadores, participou aqui a federação, a FTIA, e também a CNTA, aqui pelo Rio Grande do Sul, ativamente, e tivemos a representação dos empregadores dos 3 ramos, né, do setor de aves, do setor de suínos e do setor de bovinos, os 3 principais aqui do Rio Grande do Sul, e mais a inspeção do trabalho. Além de fazer o acompanhamento, né, dos momentos de crise, do que estava ocorrendo em relação aos frigoríficos e aos trabalhadores, né, nós, no debate com todas as partes, elaboramos algumas orientações conjuntas, né, fizemos o debate de vários pontos para tentar melhorar as condições de trabalho e de prevenção dentro dos frigoríficos. E aí chegamos a esse documento de orientações conjuntas que foi assinado em 25/5, que na verdade era o estabelecimento de um compromisso entre as partes para a adoção daquelas medidas. Depois nós tivemos um segundo momento, então, após quando caiu esse artigo da medida provisória 927, a aplicação dele, nós passamos a ter, então, uma fiscalização prioritária em relação às demandas e denúncias relacionadas à Covid. E aí a nossa atuação passou a ser em 2 frentes, né? A fiscalização indireta, que é essa fiscalização que você não precisa ir até o estabelecimento, você notifica a empresa e pede a comprovação das medidas via documental e faz o acompanhamento disso, e a fiscalização direta, que é aquela que demanda a inspeção lá no estabelecimento para verificação in loco, né? Então, até o presente momento, desde o início da pandemia, em frigoríficos, nós tivemos, daquele conjunto que vocês viram no início, 76 fiscalizações indiretas, então mais de acompanhamento documental, e 10 fiscalizações diretamente nesses grandes estabelecimentos de frigorífico, principalmente nas regiões de Passo Fundo, região de Lajeado, região de Santo Ângelo e região de Caxias do Sul, né? Essas principais regiões aqui do estado em relação a isso. Nas ações diretas, o que eu destacaria para vocês, né? Nós tivemos aqui de ações mais contundentes, né? A suspensão de atividade frigorífica aqui no estado, que não tinha condições de receber os suspeitos, né, e de fazer esse atendimento, né, então ele foi interditado. Também a suspensão de linhas de transporte, foi um caso aí da Serra Gaúcha, onde nós tivemos linhas que traziam trabalhadores de outros municípios, e aí, em discussão com a fiscalização do trabalho, foi suspensa todas as linhas de transporte desse município para aquele frigorífico, né, ou seja, dando um tratamento prioritário de prevenção para todos os trabalhadores que estavam no meio do transporte, naquela mesma linha de transporte dos trabalhadores confirmados, né, que foi o caso ali surgido na Serra Gaúcha. E um outro que foi, eu acredito que foi o primeiro frigorífico, a primeira interdição no país a respeito da Covid, né, que foi essa de Passo Fundo, que todos devem ter tomado conhecimento. Então, foi a interdição completa de um estabelecimento lá, de um grande frigorífico, então, em Passo Fundo, que até hoje tem desdobramentos aí. Também cabe destacar que a nossa atuação, ela tem sido conjunta, obviamente, com outros órgãos, né, outras instituições. Então, com a própria vigilância sanitária, né, estadual, municipal, e também, especialmente, com o Ministério Público do Trabalho. É um trabalho conjunto dos nossos colegas aqui, diretamente. Então, muitas dessas ações diretas, às vezes, não geram uma ação contundente, como a interdição, mas elas vão subsidiar um relatório do Ministério Público do Trabalho, de uma ação civil pública, ou até atendendo a uma demanda da própria Justiça do Trabalho, né, uma demanda judicial. Com uma ação muito efetiva, é preciso se registrar, do Ministério Público do Trabalho, através da Coordenação Nacional do Meio Ambiente do Trabalho, não poupou esforços no sentido de tomar iniciativas preventivas.
Quais são os principais problemas encontrados nessas fiscalizações? Um dos principais problemas encontrados, isso foi mais no início, né, dessa pandemia, era a falta de protocolo, ou seja, a empresa ela não tinha estabelecido nenhum procedimento para enfrentar a pandemia, né? Então, isso é uma questão, assim, é um dos pontos que chama muito a atenção, né, e também que levou à interdição de algumas dessas situações, ou seja, a empresa não tinha nada a respeito da prevenção da Covid, né? Hoje isso já não é mais comum, né? Isso foi mais no início da pandemia. O mais comum agora é o segundo ponto, é a falta de gestão. Então, a empresa, ela estabelece um protocolo, ela coloca isso num procedimento para ser seguido dentro da empresa, mas não há gestão desse protocolo, ou seja, a empresa, ela não está vigilante para que ele seja seguido realmente, né? E aí, principalmente em relação ao acompanhamento de saúde dos trabalhadores. Esse aí talvez seja o ponto principal, assim, onde as organizações estão falhando, né, nessa prevenção da Covid, né? E também um outro ponto muito importante que é crucial na prevenção da Covid é a inexistência, muitas vezes, de busca ativa, né? Ou seja, a empresa, ela não faz esse trabalho de triagem, de buscar todos aqueles trabalhadores que possam estar apresentando sintomas, né? Ou que tiveram contato, né? Com trabalhadores contaminados, né? Para que seja feito esse acompanhamento e essa vigilância, né? De forma ativa na empresa. Acho que isso é uma questão muito importante que muitas empresas, muitas organizações têm falhado em relação a isso, e que também é resultado dessa gestão, né? E o outro ponto seria essa falta de adoção de medidas de prevenção, né? Aqui nós entramos em questões, desde questões mais simples, como você eliminar o jato inclinado de um bebedouro, né? Ou deixar de fornecer uma máscara, até medidas mais complexas, como, por exemplo, o afastamento de trabalhadores suspeitos, né? Então, vejo que aqui nós temos um universo, um conjunto de medidas, né, onde a organização pode estar falhando, né? Então, aí, durante a fiscalização, os colegas, eles vão verificar, né, quais são as medidas que não estão sendo adotadas e também qual a gravidade delas, né? Mas eu diria que a principal delas, em termos de falha da organização, é essa falta de gestão, né, e também a falta de tratamento, né, e de afastamento dos trabalhadores quando são suspeitos, né, de síndrome gripal, né. Esse é um ponto muito importante, né. Se você não tiver essa determinação por parte da empresa, você não vai conseguir evitar essa disseminação dentro da própria empresa, né? Então, essa é uma questão muito importante. E a outra, a respeito da aglomeração, né? Nós temos, eu falei no início também, foi relatado pela própria Mônia, né? Acho que os principais pontos que nós encontramos, né, problemas dentro dos frigoríficos, são constatados aí por várias fiscalizações dos nossos colegas, é em relação ao transporte. Então, como é uma indústria que se utiliza, né, do transporte dos seus trabalhadores, às vezes de municípios muito distantes, você tem que gerenciar esse transporte para que não ocorra aglomeração, nem no embarque do transporte, nem no desembarque e também nem durante a viagem, né? Então, isso é uma questão muito importante que tem que ser atacada e que muitas vezes a gente vê as organizações falharem nessa gestão, né? Outra questão é no momento do vestiário, né? Como tem que ser feita a troca de roupas, né? E colocada a vestimenta para trabalho, né? É obrigatório por razões sanitárias no frigorífico. Então, você também pode ter uma aglomeração nesse vestiário. Então, é importantíssimo ter esse cuidado, né? Fazer um controle de acesso aos vestiários para que essa aglomeração não ocorra. Da mesma maneira, em relação aos refeitórios, né? Como você tem um contingente grande de trabalhadores, você precisa também escalonar os horários dessas refeições e também ter medidas para garantir
o distanciamento, seja na fila do refeitório, seja na própria distribuição desses trabalhadores nas mesas para o seu almoço, né? E algumas falhas também nós temos constatado na entrada de setores, né? Muitas vezes você tem uma barreira sanitária, né? Para você entrar dentro do setor de trabalho, e ali naquele momento pode ocorrer uma aglomeração. Então, às vezes nós constatamos uma falha aí nesse momento, né, de entrada nos setores e que pode realmente gerar uma aglomeração dos trabalhadores em relação a essa questão.